Olá, estamos começando mais um MakerCast, o primeiro podcast da Amazônia construído com resíduo tecnológico. Hoje estamos aqui com Zé Carlos, advogado, ambientalista e político, muito mais. Zé Carlos, seja bem-vindo e vamos começar. Vamos. Como começou a sua vida na política partidária? Olha, eu primeiro agradeço a vocês aqui, eu estou encantado com o trabalho aqui de vocês, né? Eu já vi tanta coisa bonita aqui feita de... Vocês precisam vir aqui, viu? Conhecer aqui, a ideia das meninas aqui está muito legal. Tem um computador aberto aqui. Que está funcionando. Funcionando. Tudo aqui funciona e tudo é reciclado. Estou apaixonado aqui, né? Bom, é o seguinte, eu sou de uma família pobre, nascida no bairro do Guamá, né? Em Belém. Meu pai motorista, retirante nordestino, minha mãe também, né? Vieram de Aracati na década de 50 para tentar a vida aqui, porque lá não estava dando, muita seca, no caso, muito problema de emprego, né? O Nordeste era um lugar ruim. Então meu pai veio para cá e foi morar na Baixada do Guamá, perto do Tucunduba, né? Perto da região do Tucunduba. Então nós fomos morar para lá, e 9 filhos, família cearense, 9 filhos, o papai muito pobre, mas muito católico, muito religioso, fazia parte até de uma sociedade de caridade chamada São Vicente de Paulo. Então, além de pobre, a gente ajudava outros pobres. Então, era um negócio muito legal. Tem uma música que diz que um pobre ajuda outro até melhorar. Então, aí eu comecei a ver aquela quantidade de problemas que as pessoas viviam no seu dia a dia, para viver, para ter comida na mesa, para ter emprego, para ter... Então, aquilo foi... a primeira reação minha foi a igreja, né? Procurar Deus, procurar a explicação divina. E às vezes a gente bota tudo na mão de Deus, quando na verdade os problemas são dos seres humanos, né? E aí eu tomei a consciência, depois de algum tempo, de que aquilo não era um destino, né? As pessoas não têm um destino ou um castigo de Deus para dizer, olha, vocês vão ser pobres e aqueles vão ser ricos. Não existe isso, né? O que existe são a maldade humana, né? A maldade humana ou a bondade humana, né? Porque a gente pensa que tem a maldade, mas tem a bondade também, né? Sim. Às vezes a gente pensa que no final de semana tem muita gente fazendo coisa ruim, mas tem muita gente nas igrejas, rezando, pedindo a Deus, conversando, né? Então, eu vi aquilo e comecei a tentar explicar na minha cabeça como é que resolve isso, como é que ajuda, como é que faz. E depois de muito tempo, eu acabei entendendo que a ferramenta mais importante para isso é a política, né? Embora as pessoas falem mal da política, e aliás é de propósito, né? Porque as pessoas dizem que a política é tudo de ruim, que é para afastar as pessoas boas da política, né? Então eu fui entendendo isso e a partir daí eu fui me apresentar no Sindicato dos Trabalhadores. Eu já estava numa fábrica, aí já fui para o sindicato, do sindicato eu já fui tentar criar uma central, ajudar a criar uma central sindical, que foi a CUT na época. Aí, na década de 70, houve uma reforma partidária no Brasil e houve a possibilidade da gente que era trabalhador, a gente fazia greve. Sim. E quando a gente fazia greve, vinha a lei e dizia que a gente estava ilegal na greve. Aí a gente pergunta, quem é que faz as leis, né? Para dizer que a nossa greve é ilegal? São os políticos. Então a gente tem que ir para a política também, para fazer leis para o nosso lado, né? Nós não somos a maioria, somos aí. Nós começamos e criamos, então, um partido só de trabalhadores. Foi o PT naquela época, um partido feito por trabalhadores para trabalhadores. Então, você estava na fundação do PT. Foi assim que eu participei da fundação do Partido dos Trabalhadores no Brasil, da fundação da CUT, também da Central Única dos Trabalhadores. Eu fui entrando na política, né? Mas sem também deixar o meu lado espiritual, né? A minha espiritualidade é fundamental, porque eu acho que o ser humano ele não é só matéria, ele é matéria e energia, né? Sim. Então, a espiritualidade faz parte da vida da gente, né? Então, não é só através da luta material que a gente consegue as coisas, mas também tem que combinar com a luta espiritual. Então, eu fui, e assim eu acabei entrando na política, né? Participando da vida política. Então, foi um pouco isso. Mas o que me levou à vida política foi exatamente uma tentativa de obter justiça para as pessoas, porque eu acho que assim, se uma pessoa não quer trabalhar, é um problema dela, né? Ela não quer trabalhar, problema dela. Ela quer viver de brisa, problema dela. Agora, se ela quer trabalhar, como a maioria quer, e não tem emprego, aí já é um problema coletivo, é um problema da sociedade.
E se ela está trabalhando e o que ela ganha mal dá para ela comer, aí é um problema de injustiça das leis brasileiras, das leis do país. Então isso tem que ser mudado, não é? Então é para isso que existe a política, e a política é o substituto da guerra, né? É o conflito na paz, entendeu? Então sempre vai ter conflito na política. A política tem briga, tem, e é parte da política, mas é o conflito na paz. Uhum. Então tem gente que, por exemplo, tem empresas e diz, olha, eu não quero pagar os direitos trabalhistas. Aí tem gente que diz, olha, eu não concordo com isso. Então isso vira um conflito, né? Ah, mas é porque quando eu pago as despesas trabalhistas, né, o meu lucro diminui. Mas eu não quero diminuir o meu lucro. Mas tu tem que diminuir teu lucro. Por quê? Porque é uma questão de justiça social. Então vira um conflito e aí tem que chegar a um denominador comum, né? Para quê? Porque as pessoas não podem passar o dia trabalhando para pagar boleto. Verdade. E no final do dia olhar para o seu filho, para sua família, né? E ver que está faltando gás para cozinhar. E ver que amanhã de manhã não tem café da manhã, né? E ver que não tem as 3 refeições que a ONU diz que são necessárias para uma pessoa estar viva. Então, essa é através da política que a gente resolve isso. Então, é por isso que eu fui para a política. Muito interessante. E o que te motivou a fazer direito? Você cursou o curso de direito, né? Concluiu, atua na área também? Uhum. Atuo, tenho história de advocacia com vários colegas. Já fui conselheiro da OAB, conselheiro federal. Eu digo que Deus é muito bom comigo, né? Porque para sair de onde eu saísse, lá do bairro do Guamá, né? E chegar, inclusive, a ter um nome indicado na lista tríplice para governador, lista tríplice para prefeito da cidade, né? Então, para mim, assim, é o caminho do bem, mas sem pisar em ninguém, né? Eu fui fazendo isso. Por que eu fiz direito? Primeiro, assim, né? Quando eu entrei, fui vereador de Belém, eleito em 88, exerci 89 e 90. E um dia, dentro de um debate da Câmara, e quando eu fui para a Câmara Municipal de Belém, eu não tinha curso superior. Eu tinha feito um péssimo estudo, porque a gente tem que trabalhar e estudar. Então, estudar é concentração, né? Você tem que ter tempo para pensar, para estudar. E aí você tem que fazer isso, tem que buscar o alimento, a comida. Não é fácil, não é um negócio fácil. Então eu não consegui terminar. E eu fiz um péssimo primeiro grau, naquela época, ginásio, né? Fiz um péssimo ginásio. Então eu tinha muita dificuldade. Eu falava errado, muito errado, ainda falo, porque o português não é um negócio fácil, né? Eu não tenho vergonha de dizer. Mesmo sou advogado, às vezes eu conjugo errado, não é fácil. E aí eu estava fazendo um debate na Câmara Municipal de Belém, e quando eu estava no meio da fala, eu usei a expressão este, né? Quando eu tinha que ser esse, né? E eu não sabia fazer diferença. Com certeza não tinha como fazer essa diferença entre este e esse. Eu sei que muita gente não tem, porque não é fácil fazer a diferença entre este e esse. Ah, o este está perto, o esse está longe, né? O este é aqui, o esse é mais tarde, entendeu? Mas às vezes, quando a frase é muito complexa, você confunde mesmo. Mas naquela época, hoje eu tenho noção do que é, mas naquela época eu não tinha nem a noção. E um vereador de um partido à direita, né, para fugir do tema que eu estava discutindo, ele enveredou para questionar o meu português. E eu respondi para ele que o tema que eu estava discutindo não era a língua portuguesa, mas era o problema da cidade de Belém, né? E que eu, como muitos belemenses, não tínhamos tido o direito de estudar. Caraca. Não tínhamos direito de estudar, e ele disse, você não tinha naquela época, mas agora você é vereador e seu salário permite. E eu disse, ele tem razão. Ele tem razão, correto? Eu não posso usar isso como desculpa para não estudar. E eu voltei a estudar. Entendeu? Eu fui para casa refletir, porque na minha cabeça, você pode aprender com seu inimigo, com seu adversário, né? Você pode aprender com seu adversário. Às vezes ele está dizendo uma coisa que o seu amigo não diz. A pessoa que está em casa não diz, ele diz, né? Ele pode até dizer de forma mais dura, mas ele diz. E se você estiver atento às críticas, às boas críticas, não é o cancelamento, né? Isso. Não é o cancelamento, mas as boas críticas você pode aprender com elas, né?
Então, eu ouvi aquela crítica como construtiva. E aí eu voltei a estudar. E como eu estava legislando, né, como eu vinha de uma luta política e via que a questão do direito era fundamental em todas as questões que a gente debatia, e vi que aquilo era uma ferramenta importante para a luta política que eu estava travando, então eu fui para o curso de Direito. Foi por isso que eu fui fazer Direito. E não me arrependo, aliás, eu amo Direito, né? A justiça é complicada às vezes, mas o direito é muito lindo. São coisas diferentes, elas são aplicadas de diferentes maneiras às vezes. Você é ambientalista, né? E o que significa para você ser um ambientalista na Amazônia? Depois que eu fiquei no PT, fui deputado 2 mandatos pelo PT, e ao longo do tempo eu fui vendo que a gente pregava muito desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda, gerar emprego, gerar renda, né? Mas que as empresas que vinham para a Amazônia, elas vinham para cá sem os cuidados de interagir com esse bioma diferente, que é a Amazônia, né? A Amazônia, não existe 2 Amazônias no mundo, só existe uma, essa aqui que nós vivemos. Ela é completamente diferente de qualquer outro bioma. Tem floresta na Malásia? Tem. Tem floresta não sei onde? Tem. Tem a floresta negra na Rússia? Tem. Mas tem a Amazônia. E a Amazônia é única. Única. Não existe 2 Amazônias. Ela é uma bacia fechada, né? Que tem um sistema ecológico complexo, único, capaz de criar vidas novas no planeta. Só a Amazônia. Então, a gente mora aqui, né? E eu me senti responsável, junto com outras pessoas, por essa questão ambiental. Então eu troquei o PT pelo PV, pelo Partido Verde. E passei a estudar a questão ambiental. Porque eu não entendia também nada da questão ambiental, como não entendo ainda, porque é um tema complexo. E fui estudar direito ambiental, a legislação ambiental. Fui ser presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará. Fui para a Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB e fui estudando direito ambiental. Hoje, ainda não sou assim, um completo ambientalista, ainda tenho muita coisa para aprender, porque ainda tem práticas minhas que não são corretas, né? Porque você tem que se reeducar para ser um bom ambientalista, não é fácil, né? Por exemplo, essa semana o presidente Lula me convidou para fazer parte do GT de Meio Ambiente do governo de transição. Então eu fui para lá e a composição do governo, do GT, do Grupo de Trabalho de Meio Ambiente, tinha pessoas maravilhosas. E eu disse, não, eu vou para lá aprender. Aí eu estava lá com a Marina Silva, com a Isabela Teixeira, com o ministro Mink, com o governador do Acre, Jorge Viana, e com muitas entidades ambientalistas. Nós fizemos muitas audiências, assim, maravilhosas, sabe? E preparamos um relatório para o próximo ministro ou ministra, não sei quem vai ser, o ministro ou a ministra do Meio Ambiente, porque o nosso trabalho terminou ontem, né? Então nós entregamos, eu estou dizendo isso aqui em primeira mão, que eu vim ontem de Brasília, nós entregamos esse trabalho, esse relatório para o presidente Lula, né? Com tudo, um diagnóstico completo do que o ministro vai encontrar quando ele chegar no Ministério do Meio Ambiente. Tanto do orçamento, quanto dos desmontes que foram feitos, né, na lei ambiental. E o projeto, propostas para os 100 primeiros dias de governo, né? Eu estou muito esperançoso. Eu estou com uma esperança muito grande. A gente tem uma pergunta aqui, porque foi muito pertinente, até antes da gente saber que você viria para cá. Porque está se falando muito em equipe de transição. E quando a gente descobriu que você viajou para Brasília para fazer parte da equipe de transição, alguma coisa assim, e a gente queria saber o que significa, o que é a equipe de transição. O governo Fernando Henrique, porque veja bem o seguinte, o sistema democrático, ele é um sistema de alternância de poder. Ele é fundamental. O que é fundamental na democracia chama-se alternância de poder. Quando eu vejo um deputado, um vereador dizendo eu tenho 10 mandatos, isso ele fala com uma virtude, mas isso é
deplorável do ponto de vista da democracia, porque a democracia pressupõe alternância de poder. Significa dizer que ninguém pode ficar muito tempo exercendo o mesmo poder. Que o poder precisa ser renovado para ir sendo aperfeiçoado. Né? Sim. Aperfeiçoado. E aí o que é que acontece? Quando você termina uma eleição, e a democracia é o melhor sistema, mas ela não é perfeita, ela tem problemas. Então, quando você termina um governo, que vai começar o outro governo, né, você tem que ter cuidado para que o outro governo, quando comece no dia 1º de janeiro, ele não comece do zero. Ele tem que chegar, porque existem coisas que são continuadas na administração pública. Né? Por exemplo, no dia 1º de janeiro, quando chegar lá, os funcionários públicos chegarem lá, no dia seguinte, eles têm que assinar documentos para comprar vacina, para pagar medicamento, né? Para mandar dinheiro para os hospitais. Então, quando ele começar o governo, os que vão entrar já tem que ter pelo menos a noção de que tem os primeiros dias que são fundamentais. Ele não pode chegar lá e parar a máquina. Porque se imagina, se o prefeito entra e diz assim, agora eu vou começar, eu vou primeiro saber como é que estão as coisas e só depois eu vou reabrir os hospitais, os postos de saúde, não é? E para onde que vão as pessoas que estão precisando agora? Aí imagina alguém que tem um tratamento de quimioterapia oncológica no hospital de câncer, que não pode parar, né? Uma pessoa que está tomando remédio controlado. E então, outras, eu posso te dar aqui inúmeros exemplos. Então, nós saímos de uma ditadura. Sim. Como a gente estava numa ditadura, e na ditadura o ditador faz o que quer, era um outro sistema. Quando nós entramos na democracia, foi preciso criar uma legislação para regulamentar a transição entre um governo e outro. Né? Entre um governo e outro. Porque senão a pessoa que está no poder, ela faz obstrução e impede que a outra equipe conheça as coisas, né, prejudicando a sociedade, prejudicando a população, entendeu? Então, a transição é exatamente isso. Tem uma lei onde o governo que ganhou a eleição, que vai assumir, ele pode obter todas as informações necessárias para ele poder iniciar no dia 1º sem estar no escuro, né? Sem estar às cegas. Sim. Então foi isso que nós fizemos durante esses dias todos, né? Eu viajei para Brasília e nós fomos fazendo. Eu na área ambiental, eram 34 grupos, cada um numa área: educação, diversidade, meio ambiente, desenvolvimento, né? Transparência e governabilidade. Então tudo isso, por exemplo, se identificou que o governo que está saindo, na campanha eleitoral tinha dito que ia pagar o Bolsa Família de R$600, que estava garantido. Só que para estar garantido isso tem que estar no orçamento. E ele é que manda o orçamento. O governo que está saindo manda o orçamento. O governo que entra governa com o primeiro ano com o orçamento do anterior. E ele não tinha colocado previsão no orçamento para pagar o Auxílio Brasil, chamado, né? O Auxílio Brasil. Então imagina que no dia 1º, quando o Lula entrasse, ele não ia ter como pagar o Auxílio Brasil. E eles fizeram isso para deixar um gatilho armado, né? Uma bomba, relógio, que era o seguinte: se eu ganho, eu vou lá no Congresso e negocio. Se eu perco, ele que se vire, porque no dia 1º ele não vai ter dinheiro para pagar, e aí o povo vai dizer, me arrependi de ter votado neste outro. Sim, tudo estratégia. É tudo estratégia política. Então a transição foi para isso, né? E o meu grupo trabalhou na questão ambiental. E eu aprendi muito, Olha, só na causa animal, só para discutir causa animal, nós fizemos uma live com 1.400 entidades do Brasil inteiro. Nossa! 1.400 entidades de todo tipo, de veganismo, vegetarianos, animais de pesquisa, de laboratório, pessoas que trabalham com animais, com golfinhos, rotadores, lá de Fernando de Noronha, pessoal que trabalha só com pet, né? Tudo. 1.400 entidades participaram com a gente da audiência. Fizemos uma outra com as entidades da sociedade civil, SOS Mata Atlântica, WWF, Greenpeace, Observatório do Clima, né?
total. Discutimos Fundo Amazônia, discutimos tudo, as unidades de conservação, mas foi muito bacana, sabe? Muito legal. Estou muito esperançoso. Não sei se você sabe se tem algum projeto para dar acesso a essas coisas, como essas lives, se foram abertas para as pessoas, se no novo governo vai ter mais discussões sobre, porque é preciso propagar, é preciso falar para as pessoas que existe um problema e falar para elas, olha, se você faz desse jeito tá errado, bora tentar fazer de outro jeito, tentar melhorar. Só que no Brasil ainda tem muito esse tabu de não falar das coisas, principalmente da questão ambiental. Porque, voltando aqui para onde a gente está, nós estamos próximo ao lixão. E muita gente não sabe a importância que as pessoas de lá têm. As pessoas passam aqui e tal. E o lixão, se não fosse o lixão, para onde iria o nosso lixo? O que é que fazer com isso? Então é importante fazer discussões como essas com pessoas que tenham o certo conhecimento que vai te dar alguma solução para você cobrar depois dos seus políticos. Então, a minha pergunta, tem alguma proposta para gerar mais democratização desses problemas? Isso foi a primeira coisa que a gente identificou no grupo de trabalho na área de meio ambiente, mas os outros também fizeram. O governo que entrou, ele acabou com todos os conselhos, o funcionamento de conselhos. Aqueles que ele não podia acabar porque estava na lei, ele reduziu o número e passou a operar só com gente do próprio governo, né? Então não abria para a sociedade. Essa questão da participação popular, ela é muito importante a gente refletir sobre ela. Veja bem o seguinte, eu vou falar aqui grosso modo, como a gente chama, para as pessoas entenderem. O Brasil era um país que tinha 20 milhões de pessoas antes de 1500. 20 milhões de pessoas moravam aqui no Brasil antes de 1500. Essas pessoas eram de várias tribos ou etnias, né? De pessoas que nasceram e foram chegando ou vieram de muito longe para morar aqui nesse pedaço de terra, no Brasil. Quando chegou em 1500, um grupo de europeus vindo financiado por cruzados chegaram aqui com dois objetivos. Uma parte deles era o objetivo religioso, de catequizar essas pessoas porque diziam que elas eram bárbaras ou acreditavam em outros deuses. E o outro grupo, junto com esse grupo, que financiava, para se aproveitar das riquezas que tinham aqui. E eles vieram e montaram o poder deles, né? O poder deles. E os 20 milhões que existiam aqui, ou faziam o que eles queriam, ou não tinham vez, não tinham voz. Para fazer o que eles queriam, tinham que concordar com a religião deles, que era diferente das pessoas que moravam aqui, né? Os deuses eram outros, a cosmologia era outra, né? Trocar o nome, muitos foram batizados com o nome do santo do dia, mas o sobrenome Silva, perderam a identidade, porque era fundamental que eles perdessem a identidade. Porque a identidade da pessoa, a identidade cultural da pessoa faz da pessoa saber de onde ela veio, quem ela é, sua história, né? Então essas pessoas perderam a identidade e passaram a ser manipuláveis para esse projeto que não era o projeto delas, porque o projeto delas era viver com seus deuses, com a sua vida, com a natureza, com tudo que elas tinham. Elas tinham uma vida, elas estavam felizes, elas não precisavam deles. Então, a primeira... e aí, a partir daí, quem não conseguia se adaptar, sofria os rigores e as punições, que até hoje existe, porque quando a gente olha para as cadeias, a gente não encontra pessoas ricas, a gente encontra pessoas pobres de periferia, de cores diferentes até, mas pobres de periferia, com uma predominância de mestiços e de negros, né?
É o que a gente encontra lá, porque são pessoas que de alguma maneira não se adaptam, não concordam e buscam caminhos outros de sobrevivência, né? Muitas vezes não aceitam nem pela sua própria comunidade, nem pela sua própria família, né? Mas isso faz parte do processo que precisa ser corrigido. Sim. Depois esse grupo que chegou aqui, dizendo que a terra era deles, que o poder era deles, que a pessoa só participava se adaptasse ao poder deles, né? Que elas não tinham o direito de participar do governo, que o governo era deles, né? E eles então começaram a perceber que os habitantes daqui não eram fáceis de ser dominados para servir de escravo para eles. Então o que eles fizeram? Foram na África, e o Brasil foi o país que mais escravizou gente no mundo. No mundo. O Brasil trouxe 5 milhões de africanos para ser escravizados aqui. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. E a escravidão mais duradoura do mundo foi a do Brasil. Mais de 300 anos de escravidão. E quando se obteve a liberdade, entre aspas, eles passaram a criminalizar as atitudes daqueles que não concordavam com eles. E esses governos, prefeitura, governo do Estado, governo federal, sempre foram ocupados por eles e seus descendentes. E os nossos descendentes só têm vez se concordar com eles. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem: eu elegi um fulano e ele me traiu. Porque ele vai para lá e acaba ficando igual a eles, esquecendo de onde ele veio. Sim. A origem dele, a história dele, né? Entendeu? Então, a participação da sociedade, forçar a participação da sociedade é forçar, quebrar esse sistema. Conselho da Defesa da Pessoa, dos negros, dos pretos, da comunidade LGBT, da questão ambiental, é fundamental. Sim. O ódio ao Lula vem daí. Porque não é o ódio à pessoa do Lula, é o que ele representa. É o que ele representa. Você pode ver que quem está ainda protestando contra o resultado das eleições, se você for lá ver quem são pessoas que cometeram crimes ambientais. Sim. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes prendeu um indígena. Quem é esse indígena? Dono de um prostíbulo em Mato Grosso e traficante. Foi uma das pessoas que foi cooptada pelo sistema deles. Entendeu? Porque tem muita gente que nasce como a gente, vive como a gente, mas vira cooptado. Na escravidão, você tinha o negro que estava na senzala e aquele negro que se virava bonzinho para ir para morar na casa grande. Sim, o escravo da casa. E quando ele morava na casa grande, ele não queria voltar para a senzala, porque só tinha essas duas opções. E o que ele fazia? Entregava os irmãos. Entregava os irmãos. Quem açoitava o negro era um outro negro, cooptado por eles. Cooptado pelo esse sistema. A gente tem que entender isso. O Brasil é o povo que menos percebe a sua realidade. Eu me lembro que eu teve uma campanha eleitoral e eu não ia ganhar a eleição, então eu comecei a denunciar problemas, usar o horário eleitoral para denunciar problemas. E o pior IDH do Pará é Melgaço. E eu gastei uma fortuna para ir lá em Melgaço gravar para denunciar. Aqui é o pior IDH do Brasil. A ideia minha era denunciar para que todo mundo conhecesse, né? Quando saiu na televisão, eu recebi várias mensagens de pessoas de Melgaço dizendo: você veio na nossa cidade falar mal da nossa cidade? As pessoas de lá não entenderam. Elas entenderam ao contrário. Porque muitas vezes, por conta da falta de informação, sabe, de acesso a conhecimento, de acesso à realidade, porque isso tudo é negado. Sim. É negado. E não é negado aleatoriamente, é propositalmente. É propositalmente, entendeu? É negado propositalmente.
Por quê? Porque foi assim que os portugueses fizeram. Por exemplo, a gente aprendeu na escola que os primeiros navegadores que chegaram no Brasil foram os portugueses e não foram. Foram os fenícios, né? A gente aprendeu que todo mundo veio, migrou da América, passou pelo Estreito de Bering, veio descendo na América Central até... não foi. Nós tivemos gente da Oceania que chegou pelo Chile, entrou no Rio Madeira e veio embora e ocupou a Amazônia. Nós não somos só de um jeito. Nós somos misturados Nós não desde somos só de sempre. um jeito. E nossa mistura é bonita, é linda. A diversidade é a coisa mais bonita que tem. A diversidade é que faz a riqueza. Sim. Caraca, que forte, galera. E por que você ainda está na vida política partidária? Você tem alguma coisa que te sustenta ali, que faz você não desistir de estar ali? Eu tenho feito uma reflexão esses últimos tempos, que é assim, a gente lutou muito para que os partidos fossem abertos à sociedade. Então, o modelo de partido que eu tinha na minha cabeça, desde quando eu entrei no PT, eram partidos assim entranhados no meio do povo, da sociedade. Gente filiada nos bairros, participando ativamente e tal. Ao longo do tempo, o que a gente foi percebendo foi que os partidos se negaram a se abrir. Né? O meu partido, o Partido Verde, é um partido que tem uma participação, mas não é do jeito que eu achava que tinha que ser. O próprio PT é um partido que está enraizado, mas ele não está muito assim. Porque a gente vê que são muita gente ligada a mandato, ligada, né, ao governo que está no local, mas assim, a sociedade mesmo, nas ruas, nos bairros, a gente não vê essa participação. Embora, a última pesquisa que foi feita sobre preferência partidária, o PT teve 28% de preferência e o mais próximo dele teve 2%. O sistema partidário no Brasil, ele não se aceita com um modelo participativo. Ele fecha a porta para as pessoas. E as pessoas percebendo isso, elas construíram uma alternativa de participação política, que são as ONGs, as instituições, entendeu? As organizações como essa de vocês aqui, feita com muito sacrifício, com muita luta, né? Com muita criatividade, com muito sistema colaborativo. Então, as pessoas começaram a perceber que o partido não se abria e que elas precisavam falar, elas precisavam ter voz, elas precisavam que o tema delas vivesse, né? Então, elas foram para esse movimento. Mas não dá para prescindir do partido político. Então, os partidos políticos, pelo que eu entendo, pelo que eu percebo das pessoas, elas dizem o seguinte: o que é o partido político? É o local onde a gente se inscreve para participar da eleição. Né? É só isso que o partido político representa. Não deveria ser assim, mas é assim que está. E a gente tem um partido muito pequeno, que é o PV. Então, como ele ainda é pequeno, não está no poder, ainda é gostoso de participar, entendeu? Eu não sei se chegando no poder ele continuará sendo alegre. Ainda tem alegria dentro do PV, a gente participa com alegria. Hoje, por exemplo, vai ter uma confraternização do pessoal do partido, a gente faz muita coleta, entendeu? Nacionalmente, ainda tem essa alegria. Agora, eu não sei se quando a gente chegar a ter poder, a gente continua tendo alegria, né? Então, portanto, eu acho que hoje tem que manter o partido, mas eu acho que tem que ajudar muito as organizações não governamentais, que é onde está a participação da sociedade. Nos movimentos quilombolas, no movimento dos extrativistas, no movimento do pessoal da reciclagem, no movimento do pessoal da educação ambiental, né? Sim. Inclusive das igrejas. Eu não tenho preconceito contra nenhuma religião. E acho assim, existem, por exemplo, padres que não são bons, existem pastores que não são bons. Mas se não tivesse essas igrejas nos bairros, ajudando a juventude, ajudando pessoas a sair do tráfico, da bebida, do alcoolismo, né? Então elas fazem um trabalho social muito importante, muito importante. E às vezes é negado, né? Muitas vezes é negado, porque você confunde um pastor bandido, que pega o dinheiro dos fiéis para ir para a praia, para fazer coisas erradas, para fazer política, para usar politicamente por mandato, para poder dele, da família dele, existe. Mas não são todos.
e são pouca gente. A maioria das igrejas católica, evangélica, os terreiros, né? Os terreiros são... Eu duvido você chegar num terreiro e você não encontrar solidariedade. São solidários até porque faz parte do ideário do teológico das igrejas. Não tem uma igreja que possa seguir Cristo que chegue lá e o cara diz, olha, aqui nós temos que ser mal, nós temos que ser perverso, nós temos que ser cruel. Não tem. A principal frase de qualquer igreja que queira seguir Cristo é amar ao próximo como a ti mesmo. É a principal frase. Agora, muita gente confunde o que é que essa frase fantástica quer dizer. Porque amar ao próximo como a ti mesmo, primeiro significa você amar a si mesmo. Porque se você não tiver autoestima, você não tem medida para amar o outro. Eu não estou falando de narcisismo, de egoísmo, estou falando de amor verdadeiro. De amor verdadeiro. Então, eu me amo como ser humano. Então, se eu tenho amor dentro de mim, eu posso dar amor. Né? Agora, se a pessoa não se ama, se ela é invejosa, sabe, se ela quer pisar no outro, aí ela não consegue aplicar essa frase. Porque essa frase, eu estou fazendo caridade, então eu estou amando o próximo. Não. Eu estou fazendo caridade postando na internet para pegar like. Né? Isso não é caridade. Isso não significa caridade. Eu estou fazendo caridade porque isso aqui vai me dar voto na próxima eleição. Isso não é caridade. A caridade é silenciosa. A caridade é amorosa. A caridade é solidária, entendeu? Essa que é a caridade. Então, quando eu digo que os partidos políticos eles têm um papel, mas eles não substituem o papel da sociedade, que está ficando cada vez mais forte. Tem muita gente que não quer entrar em partido político, mas faz política. Faz política como vocês estão fazendo aqui. É uma política pública isso aqui. Né? Sim. Isso é uma política pública. A política na sua grande dimensão. Porque a política não é só voto. A política não é só eleger uma pessoa. O poder de um vereador aqui, de Ananindeua, é muito menor da influência que ele possa ter do que uma instituição dessa, quando traz tecnologia, traz reaproveitamento, traz consciência. Porque o que mais importante da política é formar cidadãos, formar pessoas, Sim. seres humanos apaixonados uns pelos outros, né? Distribuindo amor, distribuindo compreensão. Aí você vê, uma política que faz o ódio, não existe. Uma política que divide as pessoas, não existe, não pode ser política. Isso é outra coisa, mas política não é. Política é amor, é carinho, é compreensão, é olhar o ser humano como ele é, com todos os seus problemas. Aí virou uma onda de moralismo, né? Moralismo completo e tal. Aí o pessoal pega, cancela o outro, uma atitude, ninguém... A gente tem que ser compreensivo, né? Compreensivo. Tem gente que fala que segue Jesus Cristo. Segue Jesus Cristo. Aí o Jesus Cristo ia andando na rua, e aí o cobrador de imposto, que era a pior classe que tinha naquela época, ele diz, não, hoje para na tua casa que eu vou jantar contigo. Mas ele está jantando com o cobrador de imposto, né? E o cobrador de imposto é gente, é ser humano, né? É a ovelha que precisa ser resgatada. Isso mesmo. Aí vão agredir a mulher. Você tem uma ideia como o preconceito é tão grande que não tem na Bíblia escrito em nenhum lugar que ela era prostituta. Não tem na Bíblia escrito que aquela senhora era prostituta. Não tem. A atitude dela era outra. E aí Jesus Cristo fez um gesto simples, escreveu na terra. Quem não tiver pecado, atira aqui uma pedra nela. Todos temos, como diz aquela moça que é a Juliette, né? Todos somos cactos. É isso. E do Partido Verde, né? Verde, talvez, natureza, ambiental. Mas quais são os ideais de vocês? Do Partido Verde? Isso. O Partido Verde, a nossa grande busca é por um modelo de desenvolvimento econômico que gere emprego, renda, com sustentabilidade. Esse é o nosso ideal. O principal ideal nosso é esse. Nós somos diferentes um pouco dos ambientalistas tradicionais, dos conservacionistas, né? A gente tem um pouco de diferença disso. Por exemplo, para nós,
vamos discutir um modelo. Por exemplo, a Amazônia, você me perguntou sobre a Amazônia. Sim. O governo federal olhou para a Amazônia há 30 anos atrás e disse: aqui vai ser a nova fronteira de expansão da economia brasileira. Então eu vou dar dinheiro para quem quiser ir lá para cima, tirar a floresta, botar boi, né? Sim, Foi o sim, governo sim, federal sim. que fez isso, com dinheiro da Sudan, com dinheiro de vários outros bancos de desenvolvimento. E aí, esse modelo veio para cá, produzindo minério, produzindo boi, produzindo soja, produzindo milho, produzindo cacau, né? Então é um modelo. Esse modelo, financiado por 30 anos, gerou uma economia, mas ele gerou uma exclusão social brutal, um impacto ambiental terrível. Nós temos hoje 23 milhões de cabeças de gado no Brasil, no Pará, só no Pará. Só no Pará. Só no Pará, 23 milhões de cabeças de gado no Pará. Significa dizer que para fazer 23 milhões de cabeças de gado, você teve que tirar mais de 10 milhões de hectares de floresta. Floresta nativa. Com uma perda de biodiversidade fantástica. E com uma exclusão, por quê? Porque na terra onde estava esse boi, onde está esse boi hoje, tinha lá comunidades, tinham pessoas que saíram de lá, foram expulsas. Expulsa, quando o cara expulsa, a gente pensa que é violência, mas não é só expulsa por violência. Expulsa pelo modelo econômico. Não dá para eu viver do lado de uma fazenda. Então eu tenho que sair porque eu não tenho mais acesso ao igarapé, eu não tenho mais como plantar minha mandioca, o cara da fazenda espalha agrotóxico de avião e bate aqui, e a minha irmã, a minha mãe que não tinha asma já está com asma, né? Então eu vou sair daqui dessa agonia. Uma série de problemas, né? Aí não tem escola, o posto de saúde é longe, se tiver uma doença é um problema, então eu vou atrás de um lugar onde tenha isso. Aí vem para as periferias das cidades. Aí chega nas periferias da cidade, aí você tem os mesmos problemas, sem emprego, só que agora ela tem que pagar por tudo, né? Pagar por tudo, pela água, pela energia, pelo chip do celular. Isso não tinha lá, né? Por tudo isso ela tem que pagar. Então, o que é que acontece? Esse modelo que foi implantado aqui é um modelo errado para a Amazônia. O que nós precisamos fazer agora? Conviver com o que tem e criar um modelo que inclua as pessoas que estavam fora e preservar o que ainda resta da Amazônia. Por quê? Por causa do clima do planeta. Então a gente precisa fazer isso. E o modelo econômico, que eu penso, é um modelo do desenvolvimento sustentável, lógico, mas um modelo que a gente possa chegar, por exemplo, lá em Bragança, você produz linguiça e chouriço em Bragança, que é uma delícia, mas ele é artesanal e o sistema de fiscalização federal, o CIF, não dá um selo para ele e ele não pode ir para o supermercado. O queijo que a gente encontra nas ruas, quando a gente passa, o queijo artesanal feito do Marajó, feito em outro lugar, ele não ganha o selo e não vai para o supermercado, entendeu? Só vai para o supermercado que tiver selo. Por quê? Porque tem uma lei que é da época do Getúlio Vargas, que foi feita para incentivar grandes empresas, que dificulta as pequenas empresas a ganhar escala. Então isso precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Por quê? Porque aquela fazenda que foi para lá, que tem 2.000 cabeças de gado, ela mantém lá 3 pessoas, 4 pessoas cuidando desse gado, né? E agora que eles inventaram de cuidar de gado com cães, então diminui mais ainda. Cães que são treinados para tocar boiada. Então, aí diminui mais ainda, né? Já uma roça de farinha, mecanizada ou não mecanizada, não estou falando do toco, mas com tecnologia, para também diminuir o esforço das pessoas, emprega uma família inteira, né? Emprega uma família inteira. Por exemplo, o Pará é o maior produtor de açaí do mundo. O Pará é o maior produtor de açaí do mundo. Eu vou repetir isso para poder as pessoas entenderem. 70% de todo o açaí consumido no planeta sai do Pará, né? E sabe qual é o país que mais produz produtos à base de açaí? Não. Os Estados Unidos. Que não planta açaí, que não tem açaí, que não tem várzea, não tem, mas eles importam a polpa de açaí e lá eles processam com tecnologia
a tecnologia que nós não temos aqui, que o governo federal, que o governo do estado podia se unir para trazer, para fazer chiclete de açaí, para fazer barra de cereal de açaí, né? Para fazer sorvetes com granola, com não sei o que que se consome, com a possibilidade de exportar esse produto. Em vez de você mandar a polpa para eles fazerem lá, você manda o produto para eles consumirem. Eles são um grande mercado consumidor, e disse, não, nós vamos mandar o produto, você não precisa se preocupar, né? Você não precisa se preocupar, nós vamos mandar o produto e gerar emprego aqui. Aí o que é que acontece? A safra de açaí começa no final de agosto, setembro, outubro, novembro, as empresas vão lá, compram tudo, e como você colheu o açaí, tem que vender, né? Tem que vender logo, eles vão e baixam o preço, derruba o preço. Aí o produtor lá de Igarapé-Miri, lá de Cametá, lá de Mucajuba, quando termina de vender, ele viu que não dá para pagar e ter sustento o ano inteiro, porque ele teve que pagar o peconeiro para ele subir, ele teve que pagar a debulhadeira, né? Ele tem que manter o açaizal limpo, ele tem que pagar diária para as pessoas fazerem isso, ele sozinho não dá conta, então gera muito emprego, mas naquele período, depois não tem mais, depois as pessoas estão desempregadas e o preço que elas receberam não compensa às vezes, né? Por falta de quê? De tecnologia. E ainda existe muita discriminação contra o Pará e muita falta de apoio à tecnologia aqui, entendeu? Ciência. A Amazônia só vai sobreviver se a gente apostar em ciência, em tecnologia. Porque a gente tem que encontrar soluções nossas. Não dá para pegar a solução de lá e trazer para cá. Não vai tem se que fazer encaixar aqui. E só com tecnologia a gente vai fazer isso. Isso aí. E agora, para finalizar, candidatura avulsa. Você falou um pouquinho, bem pouquinho, que as pessoas precisam ter mais participação e que existem pessoas que querem entrar na política partidária, mas não querem participar de nenhum partido, não querem se filiar, não querem vincular seus nomes a alguns deles. Então, se você entende algo de candidatura avulsa, você acredita que ela é possível? Olha, o bom seria a gente fazer uma alteração na lei dos partidos políticos. Mas os partidos políticos que têm maioria no Congresso Nacional resistem a fazer estas mudanças. Se depender deles, não muda nada, porque eles estão no conforto deles, né? O PL, o PP, o União Brasil, sei lá, os partidos que são majoritários. Sim. Você conversa com eles, eles dizem, não, a gente se elegeu por esse sistema, por que vai mudar? Se eu mudar, pode ser que eu tenha prejuízo, então eu não vou mudar em meu prejuízo, então eu não faço isso. Quem é que está no prejuízo? A maioria da sociedade, que não tem voz, não participa, não concorda, não acredita, não quer desse jeito, quer de outro, e ele não muda. Então existe um movimento, que é o movimento das candidaturas avulsas. Elas são importantes, como empurrar a porta, como meter o pé na porta do sistema democrático. É muito importante. Eu concordo e apoio. Mas não pode ser o fim. Porque senão a gente vai acabar tendo uma representação de estrelas. Entendeu? Entendi. Uma representação das estrelas. As estrelas. E aí ele não tem um compromisso coletivo. Então é preciso ter um compromisso coletivo. Não pode ser a estrela, entendeu? Então o digital influencer, por exemplo. Você tem um problema. Vou dar um caso aqui para você. Vocês que estão na internet, vocês conhecem a internet, vocês sabem a internet, vocês produzem conteúdo para a internet. Mas o conteúdo de vocês não chega. Chega muito pouco, né? Sim. Chega muito pouco. Aí uma pessoa com menos talento que você mora em São Paulo. Entendeu? Aí ela produz um conteúdo em São Paulo. Como tem muito mais gente em São Paulo, como tem muito mais formas de acesso a São Paulo, o conteúdo dela viraliza mais rápido do que o seu. Entendeu? Sim, sim. E o que viraliza daqui da região norte, geralmente são os exóticos, os excêntricos. E nós não somos exóticos nem excêntricos. Nós temos capacidade. Muita gente muito mais capaz do que outras. Muito mais inteligência do que outras. Vocês têm uma desigualdade fantástica interna, né?
E aí, quando você abre para a candidatura avulsa, você tem alguns problemas com isso. Mas eu acho importante como tática política, de forçar a barra, de dizer para os partidos que está errado o que eles estão fazendo, que nós não concordamos. Né? Por exemplo, eu tive agora no partido um grupo de negras, mulheres pretas, que foram lá me procurar para lançar uma candidatura avulsa. Infelizmente não saiu. Mas eu disse para elas o seguinte: o PV dá a legenda, nós reunimos o diretório e vamos dar a legenda como compromisso. O que você acordar com o seu grupo coletivo, com o seu coletivo de candidatura, vai virar lei interna no PV. Então a nossa comissão de ética interna vai pegar o contrato que você fez com o seu grupo, né? Sim. E esse contrato que você fez com o seu grupo vai ser a base da ética nossa interna. Se você romper com o seu grupo, a gente vai aplicar a ética a partir do que você acordou. Porque senão acaba sendo também uma malandragem. Sim, sim. Você chama o seu grupo e diz: olha, nosso mandato é coletivo. Mas na hora que você assume, o exercício do mandato é pessoal. Né? É em nome daquela, vamos dizer, eu entro no sistema político, eu sou eleito vereador de forma coletiva. Na hora que eu sou diplomado, que eu sou empossado, sou eu, e não o coletivo. E se o coletivo quiser me caçar, quem assume é meu suplente, que muitas vezes não é do coletivo também, que não é geralmente do coletivo, é de outro partido até. Sim, sim, sim. Não é? Sim. Então tem esses problemas, porque é uma briga com a legislação. Não é culpa das pessoas que estão fazendo, mas é briga com a legislação. Por isso que eu digo que é o empurrar a porta. E é importante fazer isso. É importante fazer isso. Mas a gente tem coisas, por exemplo, tem pessoas que se elegem como se fosse um popstar que chega no mandato e é uma decepção completa. Não entende de legislação, legisla com quem está no poder, se aproveita, né? Na verdade é um popstar, é um popstar. E a gente precisa de popstar, precisa para o nosso divertimento, para nossas festas, mas não para fazer legislação, não para fazer políticas públicas. Para fazer políticas públicas a gente precisa de popstar que tenha compromisso com políticas públicas. Muito importante isso que você falou, principalmente de algumas coisas que aconteceram na política paraense, inclusive. Bom, José Carlos, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade por ter vindo aqui. E quero te convidar para voltar aqui. Nós vamos agendar uma próxima, talvez. A gente está pensando aqui, tendo mais ideias para falar sobre o dia do dia 10. Aconteceu, foi um dia de alguma coisa que eu esqueci agora. Mas nós vamos te mandar. E muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. Se inscreve, vai lá no perfil dele, tem alguma coisa? Eu estou no Instagram, Zé Carlos do PV, no Facebook, Zé Carlos do PV. Né? Eu tinha Zé Carlos do PV em tudo, mas um hacker me roubou. Poxa! Me roubou no Instagram, eu perdi. Poxa! Eu perdi no Instagram, um hacker russo. Ué. Está lá, ele foi lá, me bloqueou e ficou. Eu não consigo entrar, ele também não usa, ele só quis me tirar. Não sei porquê. Mas se a pessoa quiser seguir... É José Carlos do PV no Instagram, Zé Carlos do PV no Facebook. Então, nós, Inovação Gilead, no Instagram e no Facebook, no YouTube por aqui, MakerCast. José Carlos, muito obrigada a vocês que assistiram e até a próxima.